Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Está vendo essa tela aberta do Google? No caso, como eu consulto muito, então eu tenho ele aqui, ó, Codex Sinaíticos. O que é o Codex Sinaíticos? Deixa eu abrir aqui o Google. Pronto, agora abri ele mesmo. O que é o Codex Sinaíticos? Existem dois manuscritos mais antigos e mais confiáveis. Eles datam do quarto século para trás. Esse Codex Sinaíticos, ele se encontra em uma biblioteca da Inglaterra. Ele é o mais seguro, é o mais confiável para se procurar comparações das escrituras bíblicas. E o outro é o Codex Vaticanus. Como o nome diz, ele se encontra em um cofre no subsolo do Vaticano, que somente os cardeais, papas que têm acesso aos escritos do Codex Vaticanus. Vou repetir, estes dois eles datam do quarto século para trás. Ele é o mais próximo dos acontecidos. E quando você começar a fazer comparações em todas as versões, Nova Almeida atualizada, Almeida Revista atualizada, Almeida Revista corrigida, Almeida corrigida fiel, King James fiel, Bíblia de Jerusalém, Bíblia viva, a nova tradução na linguagem de hoje. Eu tenho todas elas. Eu tenho 38, 40 Bíblias de estudo. Tenho todas as versões. A Reina Valera, em espanhol, todas elas trazem acréscimos e falta também de versículos, e versículos transformados. A igreja evangélica, no seu contexto, é filhote. Os protestantes são filhotes do catolicismo. A igreja católica, por Constantino, na verdade, é a mãe dos protestantes. E os fiéis, se os pregadores não têm esse conhecimento, a maioria deles, imagine os fiéis. Imagine aquelas pessoas que têm pouca leitura. Muito menos. Então, eu vou te dar uma dica. Eu não vou te ensinar. Eu vou te dar uma dica. Quando você achar um versículo tendencioso, um versículo que você desconfie, vá nesse Codex Sinaíticos. É gratuito. Não precisa baixar nada. Entra no Google e toca lá, ó, Codex Sinaíticos. Esta é a página dos manuscritos que estão na Biblioteca da Inglaterra. Então você entra no Google, coloca aqui, ó, traduzir português. Aqui é o pergaminho, os escritos. Aqui ele está em hebraico ou em grego. E aqui ele está em inglês, mas você pode fazer a transliteração. Vamos começar do início. Sobre Codex, aqui está falando sobre ele, o que é o Codex, é o manuscrito da Bíblia cristã escrito em meados do século IV. Está aqui. Vamos lá. Você vem aqui, ó, livro, e você escolhe o livro que você quer. Eu vou procurar um que diz, aqui, ó, Bíblia Online. Assim é uma das maiores mentiras que se prega dentro das igrejas evangélicas, principalmente. A católica nem tanto. Por quê? Porque eles têm conhecimento lá do Códex Vaticanus. Então, por isso que eles não têm essas manifestações como tem nas pentecostais. Esses enganos, esses espíritos enviados pelo próprio Deus. Que diz assim, ó, Lucas, livro histórico, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 livros mais mexidos que existem. Você nunca viu Paulo colocando a mão na cabeça de ninguém expulsando o demônio. Você nunca viu Paulo entrando no lugar e os demônios gritando. Blá, blá. Por quê? Porque essas manifestações, essas entidades, esses espíritos imundos, aonde eles estavam?
nos livros históricos, na época de Jesus de Nazaré. O porquê que havia espíritos imundos na época de Jesus de Nazaré? Pela maldição de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. Lá no versículo 28 diz que haveria diversas coisas e perturbação de espírito. Quando você lê em Zacarias, capítulo 13, versículo 2, Deus disse que depois daqueles dias, depois do juízo que veio no ano 70, ele daria fim aos profetas e aos espíritos imundos. Então, depois do ano 70 descer, não tem mais nada disso. Mas você fala, mas por que há essas manifestações nas pentecostais? E é só lá que tem. No carnaval você não vê, no baile funk você não vê uns assaltantes roubando o banco e eles saindo com a mão para trás. É lá. Por quê? É o espírito de engano, porque eles estão vivendo antes da cruz, eles estão debaixo das mesmas maldições que os judeus, os israelitas, estavam antes da cruz. Então veja esse versículo. Livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo. Então dá a impressão que Jesus estava em algum lugar, num monte, em cima de uma casa, em cima de uma árvore, no deserto, e ele viu lá descendo uma tocha de fogo, como se fosse Satanás. Mas Satanás não é um ser. Satanás é um adjetivo. A Igreja Católica, Constantino, os pais da Igreja fizeram questão de deixar nomes que amedrontam, que escravizam, que apavoram. Satanás, quando você traduz ele do grego ou do hebraico, é adversário, acusador, é opositor. Você sabe daquela situação que Jesus estava falando como seria que ele seria crucificado, que ele seria entregue nas mãos dos judeus, ele seria crucificado. E Pedro se opôs. Pedro foi um oponente e disse: Jesus, de maneira alguma nós deixaremos acontecer isso. O que disse Jesus? Para trás, Satanás. Para trás, oponente. Para trás, o que se opõe, o que eu vou fazer. Mas Pedro era um Satanás, era um ser. Pedro estava com a mão para trás, babando, urrando, grunhindo? Não, meu amado. Porque Satanás não é um ser. Porque aqui, no original, no que se pode esperar de mais original, não está assim. Isso daqui foi acrescentado para amedrontar, para que as pessoas acreditem que Isaías capítulo 14, versículo 12, também caiu um ser, Lúcifer caiu, a estrela da manhã, mas lá o contexto daquilo é a respeito do rei de Tiro. Foi a vingança de Deus contra o rei da Babilônia. Ali foi uma sátira, foi zombando do rei. Depois do juízo de Deus, que julgaria a Babilônia, o rei seria envergonhado, seria humilhado. Veja, vamos comparar no Códex Sinaíticos. Lucas 10, 18. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vamos no Códex Sinaíticos. Vamos aqui, livro. Vamos lá, Lucas. Cadê Lucas aqui? Lucas, Malaquias, Salmo, Lucas. Abriu. Isso aqui você faz no celular, mesma coisa, tá? Se você tiver acesso à internet, bastou entrar no Google. Não esqueça, é aqui que faz a tradução. Aí você vem aqui, ó, Lucas, capítulo 10. Comece a se deliciar da verdade, do mais próximo dos acontecimentos, que é o Códex. Versículo 18. Olha que maravilha. Olha como desmonta essa história de dizer que Jesus viu Satanás como um ser caindo do céu. Então vamos ler. Jesus disse: e os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em teu nome. Os demônios aqui são daimons, são espíritos. O homem pode estar com um espírito bom
daimon mas, e pode estar com o espírito ruim, daimon kakos. Mas a história não é essa. Olha o 18. E ele disse-lhes, quem disse? Jesus. Eu vi Satanás caído como um raio do céu. Eu vi Satanás caído como um raio do céu. Mas aqui diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você lendo aqui, o que você interpreta? Jesus estava em algum lugar e caiu um ser que eles dizem que é um anjo caído. Um anjo, não sei se algum anjo, algum ser pode bater de frente com Deus que em todas as águas do oceano, no modo, uma metáfora, cabe na palma da sua mão. Um Deus que mediu todo o universo a palmos, pode ter um ser para bater de frente. Então você, veja bem, pode pegar todos os textos bíblicos. Está assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Só que você vai pesquisar no códice, nos escritos mais antigos e mais confiáveis, e ele disse, eu vi Satanás, eu vi o opositor, eu vi o oponente, eu vi o adversário, porque Jesus, o que Jesus tinha naqueles dias, era adversário de todo lado. Eram os saduceus, eram os fariseus, eram os judeus que eram contra ele. Todo mundo era contra ele. Todos, tirando aqueles que eram os eleitos, os discípulos, o resto, todos adversários de Jesus daqueles dias. Todos tramavam para matá-lo. Então você acha que havia necessidade de Jesus, além de todos dos fariseus, dos que eram contra, dos seus adversários, dos seus oponentes, dos seus opositores, ainda ter um ser? Sendo ele o Filho de Deus, no espírito, a carne ali era de um judeu, a carne ali era de um homem, só que o espírito dele era de Deus. Raciocina. Qual é mais fácil confiar? No Códex Sinaíticos, que diz, e ele disse-lhes, eu vi Satanás caído como um raio do céu. Só que aí os pais da igreja, Constantino, a igreja católica, fez o quê? A mãe dos protestantes, a mãe dos evangélicos, porque eles criticam tanto a igreja católica, só que eles são filhotes, eles são filhos da igreja católica. Fez o quê? Mudou esse versículo. E fez o quê? Como um ser que caiu, um anjo que caiu do céu, que se rebelou contra Deus. Veja, vamos aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou colocar Mateus, capítulo 17. Vamos ver o versículo 21. Veja o que está escrito, eu estou usando a Nova Almeida Atualizada. O bom dessa Bíblia, tanto essa quanto a Almeida Revista Atualizada, é que ela coloca, tá vendo? O que não existe lá no manuscrito, ela coloca entre colchetes. Então, quando você tiver um texto que você vê algo entre colchetes, é porque não existe no manuscrito mais antigo. Mas esse tipo de demônio só se pode ser expulso por meio de oração e jejum. No Códex, aqui, na Bíblia Online, na Nova Almeida Atualizada. Vamos ver no Códex Sinaíticos. Vamos praticar mais um pouquinho aqui. Vamos aqui, ó, Lucas, eu vou colocar Mateus. Vou no capítulo que eu quero, aqui, ó, capítulo 17, e vou no versículo que eu quero, que é o versículo 21. Vou colocar português. Veja o que está aqui. Sem verso. Vou até dar uma aqui, ó. Sem verso. Não existe no Código Sinaítico esse versículo. Não existe no manuscrito mais antigo. Aí eles dizem que em 1918, 1948, foi achado uns manuscritos nas montanhas de Qumran. E aí surgiu Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Aí foi acrescentado,
porque diz que aí não, é porque esse versículo estava perdido lá nas montanhas, nas montanhas de Qumran. Aí eu te pergunto, eu confio no quê? No que foi datado do 4º século para trás, que é o mais próximo desse acontecimento, ou eu vou acreditar no que foi achado ontem? 1900 e pouco. E aí? Que é mais recente do que o descobrimento do Brasil. Veja, voltando, o que caiu do céu? Isaías, aqui ó, Isaías 14, versículo 12. Em cima daquele engano, daquele acréscimo, dizendo que Jesus viu Satanás caindo do céu como relâmpago, então aí pronto, aí vem para cá. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isso daqui é uma sátira que está inserida nesse contexto contra o rei da Babilônia. Veja no versículo 3, povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra Satanás, contra o diabo, contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, como acabou a maldade, a crueldade do rei da Babilônia, quando Deus julgasse. O povo de Israel, então, iria proferir, iriam brincar com ele, dizendo, cadê o Deus que era tão cruel? Fariam uns comentários hilários, uma comédia, zombariam dele. Versículo 5, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descanta e está sossegada, todos dão gritos de alegria. Até o cipreste, olha, veja bem como era uma sátira, como era uma metáfora. Isso aqui se trata de árvores, madeira de lei. Até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Porque eles cortavam essas madeiras para fazer navios, barcos, casas. Então você veja, era uma parábola isso daqui, era uma sátira. Era uma metáfora, figura de linguagem. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro. Quando você chegar, por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos esses começam a falar e se dirigem a você dizendo, então, também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? Olha, isso daqui, a religião diz que Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz, que caiu e veio e ficou fraco e se tornou como homem. Mas aqui está falando, se referindo ao rei da Babilônia. Não está referindo a um homem, não a um ser espiritual. 11. A sua soberba foi jogada no abismo. O orgulho de quem? Do rei da Babilônia. Junto com as suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Se fosse espírito, porque anjos são como ventos, são espíritos. Se fosse espíritos, a cama seria de larvas e os vermes a coberta? Seria isso? Que sentido faria? Aí continua, veja no 12, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Monte da congregação, tem outras passagens que diz que isso aqui se refere a Jerusalém, que ela foi construída no alto do morro. Isso aqui era Jerusalém. Então, aqui era uma fala significando que ele subiria além, porque Deus
Paulo recebeu a revelação no terceiro céu, que diz que é onde é a habitação de Deus. Aqui subirei ao céu. O céu é essa atmosfera nossa. O terceiro céu está além do firmamento. O firmamento, esse azul é o céu, o firmamento é o preto, o terceiro céu está além disso. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? É este o homem que fazia a terra tremer e abalar os reinos. Então, esse versículo 12, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã, olha quem é a estrela da manhã. Olha quem é a estrela da manhã. Eles falam umas coisas, gente, sem estudar. Aqui, Apocalipse. Olha quem é a estrela da manhã. 22, 12. Não. 22, versículo 12. Vamos ver aqui. Eis que venho sem demora. A religião já faz 2000 anos e eles ainda dizem, isso aqui foi dito entre o ano 66 e o ano 70. Isso aqui foi quando, no último livro, no último capítulo de Apocalipse, quando já estava finalizando o juízo de Deus no ano 70. E ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Desculpa, é o 16, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Essas igrejas não é a de hoje, essas igrejas eram as 7 igrejas que havia na Ásia. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, era lá aquelas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Lá fala que, ó, tu caíste, estrela da manhã. Mas Jesus é a estrela da manhã. E em outras versões, na ACF, na King James, está Lúcifer. Só que Lúcifer significa portador de luz. Portador, carregador de luz. E na outra tradução diz a brilhante estrela da manhã. E lá fala: como tu caíste, ó estrela da manhã. Então, você vê que não bate. O Códex Sinaítico serve para isso. Por isso que eu dei dessa demonstração, como você faz para acessá-lo, para você tirar dúvida. Veja outra coisa aqui, ó. Mateus, Marcos, capítulo 16. Olha que coisa interessante. Versículo 8. Acabou. Aí, acabou. Acaba no 8. Acaba no 8. Mas você vem aqui nas traduções que foram acrescentadas e você procura aqui, ó, Marcos, capítulo 16, versículo 8. Aqui, ó, acabou aqui. Ó, aqui onde está o colchete. Porque como eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a NAA, então ela coloca esse colchete. No Códex, acabou aqui, ó. Aí aqui continua. Aqui que está o perigo, ó. Até aqui foi beleza. Aqui vem o perigo. Que aqui vem criaram-se até seita nos Estados Unidos, em outros países. Diz assim, ó. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Isso aqui Jesus não falou. Isso aqui Jesus falou, sabe aonde? Em Mateus capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho seria pregado até quando? Até para preparar as pessoas daquela época que estava vindo o juízo. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 6 e Colossenses capítulo 1, versículo 23, que o evangelho foi pregado a toda criatura naquela época. Foi pregado a todos os que precisavam ouvir. Então continua e disse: vão por todo mundo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus, então, se foi ele que falou isso, ele mentiu. Ele entrou em contradição. Porque o ladrão da cruz não ia em templo, não dava dízimo, não comia Páscoa e não foi batizado. O que é que Jesus disse? Hoje mesmo te digo,
Não que estaria com ele. Hoje mesmo te digo que estará comigo no paraíso. Jesus iria entrar em contradição? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Aí é os balabachura que tem por aí. As vassouras que cantam, a vassoura que anda. Falarão idiomas. Falarão glossa, que é o que significa. Pedro, com mais em torno de 120 pessoas, começou a falar em outros idiomas, em outras línguas. Expulsarão demônios e está essa festa aí. Mas isso por que está essa festa? Porque foi acrescentado isso daqui para aprisionar as pessoas, para amedrontar as pessoas. Versículo 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui, ó, seita. Muitas pessoas já morreram por causa desse versículo. Pesquisa na internet, você vai ver quantas seitas se levantou no mundo pregando com cobra no braço, sendo picado, socorrido para o hospital, chegou morto. E bebendo veneno. Não sei quantas mil pessoas se juntaram a beber veneno, morreu quase todas. De fato, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Pai de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui e no 9, tá vendo? Por quê? Porque no códex só existe até o 8, não vai, ó. Tá no 8 no máximo. O resto foi acrescentado. Então tem aqui, fala da viúva, da mulher adúltera, que também não consta. Aqui, ó, quer ver? João, cadê João aqui? João, aqui, ó, capítulo 7, olha que interessante, capítulo 7, ó, que fala sobre aqui, ó, vou até colocar aqui nessa daqui, ó, capítulo 7, ó, João, 7, vamos lá, esse aqui vai até o 53, cadê? Tem que ir até o 53. Aqui, ó. E cada um foi para a sua casa, 7,53. Aí você pula para o 8, aí você pula para o outro versículo, aqui, ó, 7 vai para o 8, ó. Aí, ó, versículo 8 vai do 1 até o 11. Só que lá no códex você vai ver que não tem o 53, ele acaba aqui, ó. Daqui para cima não existe no original. Aí por que você sabe que isso daqui realmente foi acrescentado? Porque no templo disse que os escribas eles surpreenderam. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Ó, tá vendo? Levou mulher dentro do templo. Mulher não entrava dentro do templo. Pela lei de Moisés, os dois deveriam ser apedrejados até a morte. O homem e a mulher. Cadê o homem na história? Então você vê que isso daqui teve falha. Lá no códex está assim. 7, vamos lá, procurar até o máximo que vai. Ó, só vai no 52. Não vai mais. Não tem o 53. Não tem o 53 e o 8 começa aqui, ó. Que é até o 52, ó. 7,57, 58. E o 8 vai pro 8,12. Não tem, ó, 8, não tem versículo do 1. Aí, ó, do 1 ao 11, ó. Aí, ó. Começa já no 12. Você entendeu que pulou? Por quê? Porque foi acrescentado para quê? Para pegar as pessoas, para condená-las quando praticassem adultério, traições. Para ter base no livro que eles mudaram, transformaram para condenação. Tem diversas aqui, que nem diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Não, ele não é. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. Os três concordam no mesmo propósito, mas cada um é um. 1 João 5:20. Não, 5, 7, 8. 1 João 5, 7, 8. Mas eu não vou parar por aqui. Tá bom? Então foi só para, se você tiver interesse em descobrir as falcatruas, versículos acrescentados, coisas que não existem, pode confiar nesse códex. Depois que eu conheci esse códex, a minha vida
o conhecimento aumentou tremendamente. E olha que eu não perco. Muitas vezes eu até pego um versículo assim e dou uma lidinha em 4, 5 versículos. Olha outra aqui, ó, interessante, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, ó, versículo 14. Olha a farra que a religião faz. Não vai aparecer a forma de traduzir aqui. Não apareceu. Mas tá bom. Vamos procurar aqui, que diz assim. Vamos lá. 1 Coríntios 9, versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Só que no Códex não deu para transferir, coisa não deu. Deixa eu mudar aqui, porque às vezes fazendo isso aqui aparece de novo para traduzir. 1 Coríntios, vamos ver, tem que aparecer aqui, ó. Aqui, ó, traduzir a português. Agora sim, ó, Coríntios, capítulo, vamos lá, 9, versículo 14. Apareceu. Pronto, traduzi aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui onde que eles fazem a farra. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Vivam o evangelho, não do evangelho. Não do. Todos os textos, assim também os que pregam, ordenou que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aí eles fazem a farra. Pregam dinheiro, prosperidade, dízimo 50 vezes por dia, oferta, tudo coisa da lei, tudo coisa que Deus aboliu, tudo que foi final em Cristo, eles vêm com isso. Por quê? Por causa desse dom. Eles têm que viver do evangelho. Meu amado, então vou ficando por aqui. Pesquise o tempinho, tire lá, acha um versículo que você está desconfiado, procure lá, vai no Códex, vem aqui, ó, aqui você pede para traduzir, traduz aqui, lê. Se você quiser ir lendo tudo, você vai lendo e assim vai. Você vai entender, seu conhecimento vai abrir de uma tal forma, você não vai ser mais enganado por homens maus, homens gananciosos. Graça e paz, fique com essa mensagem, espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. E se esse vídeo foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar estes conhecimentos para os nossos irmãos que estão sendo tosqueados, enganados pela religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.